30 minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor. Olá, tá começando mais um 30 minutos de Fluminense, o podcast do Globo dedicado 100% ao Flusão. Eu sou João Pedro Fonseca e no episódio de hoje eu tenho a companhia do meu parceiro de sempre, parceiro nas derrotas, nas vitórias, mesmo aquelas suadas contra o Atlético Goianiense. Fala Marcelo Neves, tudo bem? Salve João, saudações tricolores. Hoje é dia de estar bem vestido, né? Eu, você, o torcedor tricolor, todo mundo tá feliz com a vitória e feliz também que tá de roupa nova, né? Graças ao João Vitor, que deu esse presentão aí na reta final do jogo. O outro convidado de hoje é também um parceiro de trabalho, pra mim, apesar dele ser jovem, também um parceiro de longa data, porque é da mesma safra de estágio que eu no jornal, o Globo entrou junto comigo no jornal lá atrás e hoje é o repórter da editoria de política e tricolor, Bernardo Melo. E parceiro do Marcelo na pelada. Fala, Bernardo, já começa logo me dizendo quem anda melhor no futebol, você ou o Marcelo? Bom, primeiramente uma honra participar aí do podcast do clube mais importante do Rio de Janeiro. Eu só faria a apresentação primeiro como tricolor, prefiro ser conhecido como tricolor, é um sonho de criança. Mas na pelada isso aí deixa em off, entre eu e Marcelo. Mas enfim, o prazer tá batendo bola com o Marcelo aqui. A gente bate bola melhor aqui no podcast, né, Marcelo, do que na pelada. Vamos deixar assim. A gente com certeza tá melhor aqui falando de Fluminense do que jogando bola, com certeza. Exatamente. Eu tô achando que são o penúltimo e último a serem escolhidos na pelada. Agora sim, quem manda melhor com a bola eu não sei, mas eu tenho certeza é do tema do nosso podcast de hoje, que é o Fluminense nunca teve um uniforme feio. É ou não é, Marcelo? João, concordo. Em parte, há controvérsias, mas pelo menos ali uns 90% dos uniformes já feitos na história do Fluminense eu acho lindos. E eu vou dizer dois argumentos. A combinação de cores é muito bonita. Aí eu pego até uma pesquisa aqui que eu fiz, que nos anos 90 o uniforme do Fluminense foi eleito o sexto mais bonito do mundo. E mais recentemente, o jornal Marca da Espanha fez uma enquete de votação popular do mundo inteiro e o escudo do Fluminense foi eleito o terceiro mais bonito do mundo. Então eu acho que essa combinação de cor, de brasão, de serifa, faz com que o Fluminense largue muito na frente para ter uma das camisas mais belas do futebol mundial. Boa. Só de ter escapado dos anos 90 sem um uniforme bizarro já é uma grande vitória, porque os anos 90 foram cruéis com muitos clubes de futebol. E a gente vai se debruçar então nesse episódio de hoje sobre os uniformes mais marcantes da história tricolor. Vamos explicar por que o Fluminense fugiu dessas bizarrices que às vezes, vez ou outra, surgem aí. E vamos falar sobre esse novo uniforme que tá chegando agora às lojas, o novo terceiro uniforme tricolor, já com parceria com a Umbro. Daqui a pouco a gente explica para você como que esse modelo foi escolhido, quais os cuidados para ele chegar até você e por aí vai. Bom, Marcelo, você estava falando aí sobre a importância das cores, da combinação de cores, e o Fluminense historicamente teve um cuidado de preservação dessas cores, né, para garantir que os uniformes tivessem essa cara, né, e não fugissem muito do verde, grená e branco, né? O Fluminense, historicamente, é um clube que se debruça em cima das cores, verde, branco e o grená. Porque o estatuto do clube nunca permitiu que cores que não fossem tradicionalmente ligadas à instituição estivessem nos uniformes. Isso só veio mudar em 2012, quando a Flusócio estava na presidência, que por medidas comerciais, aproveitando até um boom que estava tendo na Europa já de uniformes coloridos, uniforme diferente, uniforme marca-texto, mudou o estatuto do Fluminense para que apenas o terceiro uniforme, não o primeiro e o segundo, tivesse acesso a outras cores que não fossem de rivais. Por exemplo, você nunca vai ver o Fluminense vestindo um rubro-negro ou um alvinegro, questão óbvia, mas no estatuto também não permite. E, João, até trazer uma curiosidade, você sabia que o Fluminense tem 4 cores oficiais? Ah, é? Me conta aí. O verde, o branco, o grená e o cinza. Porque foi o primeiro escudo do Fluminense, o primeiro uniforme do Fluminense foi cinza e branco. Então, nessa mudança de estatuto de 2012, o Fluminense também oficializou o cinza como cor oficial. Ele foi abraçado, né, num uniforme recente que era branco e cinza, né? A homenagem 110 anos do Fluminense, homenageando também um uniforme especial dos 100 anos.
Você que é o PVC aqui do nosso podcast, você sabe exatamente cada uniforme principal, reserva e terceiro uniforme de cada ano. Quantos desses você tem, ô Bernardo? Qual é o tamanho da sua coleção aí? Cara, eu tenho muita camisa do Fluminense, assim. Eu sempre gostei, na verdade, de ter camisa de futebol em geral. E as camisas do Fluminense, como são as mais bonitas do mundo, sem querer ser muito enviesado, mas já sendo, sempre me atraíram, assim. Eu gosto muito essa camisa cinza e branca que o clube lançou, né? Até uma versão mais recentemente. Ela também foi lançada na época da comemoração do centenário, né, em 2002. Uma versão dela eu tinha quando era criança, enfim. E eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito também da versão laranja, que foi lançada, se eu não me engano, mais ou menos nessa época também, perto do centenário, que, enfim, uma cor aí que não tem nada a ver com as cores oficiais do clube, mas tem uma referência ali, né, o bairro das Laranjeiras, que era inclusive onde eu morava quando eu era mais novo. E assim, pra mim, o concurso assim, de uniforme mais lindo, não só do Fluminense, mas do futebol, eu me arriscaria a dizer, é o uniforme Grenade 2012 ali. Inclusive o jogo do título contra o Palmeiras, lá em Presidente Prudente, é com esse uniforme. É um uniforme maravilhoso. O escudo ali é na cor mesmo, né? Grenade, enfim. É um uniforme diferente, mas eu acho que... Eu gosto pra caramba e acho que é uma quase unanimidade assim, na torcida pelas pessoas com quem eu já conversei, de que é um uniforme realmente muito bonito. Essa camisa Grená, inclusive, ela carrega em marca d'água o Muro de Laranjeiras como uma celebração ao tri brasileiro conquistado em 2010. E, coincidentemente, ela sai no ano que o Fluminense conquista o Tetra. Então, além de ser bonita, tem a torcida fala como se o uniforme tivesse dado sorte, que falando de um título ele conquista outro. Cara, porque isso tem uma simbologia, né, cara? Se o uniforme te lembra momentos vitoriosos, e aí a gente tá falando de 2010 e 2012, anos incríveis pro Fluminense, além do interesse estético que tem ali por aquele uniforme, tem um apego emocional também que remete a bons momentos, que pros mais supersticiosos vira também um amuleto, assim como as camisas de anos ruins, geralmente elas ficam um pouco esquecidas ali com o passar do tempo e tal. Eu gosto de lembrar que a camisa, por exemplo, da final da Libertadores de 2008 é uma das mais populares. Pode não ser necessariamente a mais bonita, eu particularmente acho bonita, mas pode não ser a mais bonita da história, mas é uma que está muito impregnada na memória do torcedor tricolor. Querendo ou não, camisas caminham junto com títulos. Camisas são lembradas, são marcantes por títulos. O Bernardo citou bem. A camisa de 2012 é muito marcada também porque foi o jogo do título contra o Palmeiras. O jogo do título brasileiro de 2010, a camisa tricolor é muito marcante. Então é isso que patrocinadores também buscam. Elas estão nos uniformes, mas também querem estar em grandes momentos. Isso que o Marcelo falou, cara, é bem verdade, das camisas associadas ali a bons ou maus momentos. Para mim, a camisa branca de 2009, aquela camisa com a faixa transversal na diagonal direita, né, com as cores verde e grená, ela, para mim, ficou marcada com a derrota na final da Sul-Americana contra a LDU. E eu não consigo... E fora também aquela campanha meio claudicante ali de 2009 ao longo do ano e tal. Então, eu não consegui gostar mais daquela camisa de 2009. E era uma camisa que me encantava, assim, quando foi lançada. Achei diferente e tal. Mas parei de usar, assim, depois daquele ano. Nunca mais usei. Torcedor, se a sua memória tá te traindo, não se preocupe. Entre lá no site do Jornal O Globo, o globo.com/esporte. Na matéria do nosso podcast, a gente vai publicar todas essas camisas que a gente está citando aqui. Se alguma fugir da sua memória, é só entrar lá, pode acompanhar, minimizar o tocador de podcasts aí para acompanhar lá, que todos os modelos que a gente está citando aqui vão estar nessa matéria. E, cara, o uniforme tem essa parte estética, mas o uniforme também tem um valor. E é por isso, nesse momento que a gente aciona o Igor Siqueira com o quadro O Dinheiro Fala Mais Alto. Olá, amigos do 30 Minutos de Fluminense. Bem, o Fluminense lança modelos novos de camisa, de uniforme, mas o espaço mais nobre, que é o patrocínio Master, continua vazio. Até o momento, nada. Mas por que o clube faz acordos para propriedades menos valiosas do uniforme, como a manga, e não preenche a lacuna do Master?
E olha que o cenário é o seguinte: em 2019, a receita bruta do clube com patrocínios de todas as naturezas ficou em 9,3 milhões. Além do mais, há um viés de queda nos últimos anos, retomando em números absolutos ao que o Tricolor arrecadou em 2010, por exemplo, que indica uma desvalorização desse dinheiro sob a perspectiva da inflação. Bem, a diretoria atual já analisou o comportamento do mercado e estima que o patrocínio Master, como ponto de partida, renderia no mínimo 12 milhões por ano, ou seja, 1 milhão por mês. Olhando a receita total do clube, a verba até não é tão significativa assim, mas mesmo assim, a ideia é não desvalorizar o espaço. O Fluminense tem se interessado muito em permutas e não necessariamente em recebimento de dinheiro vivo. A Doce Rio, por exemplo, empresa de fretamento e turismo, chegou ao clube dessa forma. O Fluminense precisava de um ônibus novo na ocasião, já que o contrato de comodato anterior tinha vencido. E para conseguir um novo, o clube precisaria desembolsar R$1 milhão. A diretoria se entendeu com a Doce Rio e toda a logística passou a ser feita pela empresa, cuja marca agora ocupa a barra frontal da camisa do Fluminense. Em serviços prestados, a parceira do Fluminense gasta mais de R$1 milhão por mês, o que já seria superior ao valor do ônibus. Além disso, o clube não se preocupa com funcionários, manutenção e nem gasolina. Diante desse cenário, o presidente Mário Bittencourt vê vantagem nessa relação. É claro que o desempenho comercial do Fluminense poderia ser muito melhor. Mas como estratégia, a ideia do clube não compensa fechar patrocínio Master com valor baixo ou similar ao que outras empresas já pagam para ocupar propriedades inferiores do uniforme. Bem, eu fico por aqui, até a próxima. Valeu, Igor. Vamos acrescentar então mais um elemento para essa conversa, que é o coordenador de esportes, marketing e comunicação da Umbro, Rodrigo Ribeiro. Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala, João, tudo bom, meu amigo? O Rodrigo está aqui hoje porque a Umbro está lançando nessa semana, está gravando esse podcast no dia seguinte à vitória do Fluminense sobre o Atlético Goianiense no primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil. E numa semana de lançamento de um uniforme novo do Fluminense, o terceiro uniforme. Eu quero saber, Rodrigo, acho que uma dúvida que o torcedor tem também, explica pra gente como é que a ideia de um podcast, a ideia de um uniforme se transforma assim, de onde sai essa ideia até ela virar um modelo pronto para confecção? Cara, então, a gente tem aqui na Umbro um time de designers de produto que trabalham junto com o clube desde os primórdios do nascimento de uma camisa. Então, a gente tem por hábito pesquisar a história do clube. É óbvio que como produção a gente tem que respeitar algumas premissas aqui, então não dá para fazer uma camisa 100% diferente para cada clube, para cada edição off 1, 2, off 3, que é como a gente chama as camisas 1, 2 e 3 internamente, mas a gente tenta ao máximo personificar a imagem do clube na peça. Então a gente tem um time aqui que cria todos os detalhes, respeita cores de estatuto, como vocês já falaram lá no início, e tenta sempre dar uma pitada inovadora e diferente para cada coleção. E aí a gente vai para aprovação com o clube, e o clube põe todas as considerações, muda isso, muda aquilo, por que não fazer assim, fazer assado? E cara, não tem como, trabalhando a quatro mãos, não chegar num resultado tão primoroso quanto essa camisa 3 que a gente lançou recentemente. E eu te digo mais, cara, o mais difícil não é aprovar uma camisa. Acho que o mais difícil é você rejeitar as outras opções que a gente faz. A gente tem um museu aqui de camisas não aprovadas que é gigantesco, porque é muito prazeroso pra gente. Eu acho que é o ponto alto aqui do nosso marketing, é o lançamento de uma coleção. Só pra gente ter uma ideia, assim, quantas opções vocês analisam assim, até chegar nessa decisiva? Assim, e quanto tempo dura esse processo, mais ou menos? Cara, esse processo dura... A gente aprova aí cerca de 1 ano antes, é o tempo ideal para a gente aprovar uma coleção. E desde da primeira peça, né, do primeiro desenho até a produção do protótipo, leva aí em torno de 2, 3 meses. E aí, cara, não tem como te falar, a gente vai fazer 2 ou vai fazer 15. Depende muito.
Depende muito porque a gente não vai para o mercado com uma peça que não seja unanimidade. Como é que vocês se protegem para a camisa não vazar? Porque você me falou, eu até me surpreendi porque o processo é mais longo ainda do que eu imaginava. E a gente está numa época em que vaza tudo, vaza nude, vaza música de cantor, tudo antecipadamente. Como é que a empresa se prepara para evitar que isso vaze antes, né? Cara, tem 2 pontos aí, né? O primeiro é o mais fácil de controlar, que é as pessoas envolvidas, elas são 100% dedicadas à causa. Então, quem toma conta disso aqui pelo lado da Umbro, eu represento a instituição, e quem toma conta do lado do clube são pessoas totalmente engajadas e cuidadosas. Então, quando a gente vai levar a camisa para aprovação no clube, cara, ela vai no caixa forte e isso é aberta lá dentro da sala, com presidência, com diretoria. A gente evita mandar foto, mandar por e-mail. Então, esse processo a gente tem muito bem definido aqui, né? Só participa do processo quem realmente tem o porquê tá nele. E tem outro ponto que é o varejo. E aí a gente já está mais próximo ao lançamento e a gente, para começar a vender, tem que entregar antes, óbvio. E aí é onde geralmente acontecem os vazamentos, porque você imagina, cara, o Fluminense vende no Brasil todo e às vezes para todo mundo vender no mesmo dia, o pessoal lá do Nordeste, por exemplo, a gente tem que entregar, Brasília, que tem uma loja oficial, por exemplo, a gente tem que entregar um certo tempo antes, né? E aí, cara, é a confiança e o clube em cima para falar, ó, chegou no estoque, você não abre a caixa, fica lacrado, só no dia que realmente lançar a campanha. Rodrigo, uma dúvida. Toda vez que a gente sabe que se aproxima de um lançamento, a gente vê muitos torcedores que desenham por conta própria os uniformes e mandam pro clube, marcam o perfil da Umbro. Vocês veem esses desenhos? E alguma vez esses desenhos inspiram vocês? Ou vocês só usam mesmo para um termômetro do que a torcida quer? Cara, a gente vê sim. Só que muitas vezes, quando a torcida começa a desenhar, ela já está um pouco baseada numa informação, como você falou, de um lançamento e tudo mais. E aí a camisa nossa já está pronta, não tem muito o que fazer, né? Mas com certeza a gente está sempre muito ligado a tudo. Eu recebi no meu WhatsApp, por exemplo, um dia antes do lançamento, uma camisa desenhada pela torcida e as pessoas questionando, falando, é essa realmente? E não era, mas, cara, as pessoas sabem que a camisa vai ser verde com detalhe laranja. E aí os desenhos começam a aparecer e muitas vezes desenhos muito bons. Só que muitas vezes quem desenha não tem conhecimento do processo de produção. Então, às vezes, desenha um detalhe que na produção é inviável de se fazer. Então, por isso que, como torcedor, eu também sempre tive esse anseio de, tem que desenhar a camisa assim, assado, mas agora que eu tô do lado de cá, do fornecedor, a gente entende que tem vários processos que às vezes acabam inviabilizando alguns detalhes, alguns caminhos que o torcedor acha que é muito fácil de realizar, e não é. E como vocês lidam com essa paixão que a torcida do Fluminense tem, por exemplo, por camisas grenais? Porque a gente viu o lançamento do esporte, a terceira camisa do esporte, e às vezes a sensação que a gente tem é que tem mais torcedor do Fluminense querendo do que o próprio torcedor. Não que o próprio torcedor do esporte não queira, mas o torcedor do Fluminense também vai comprar do Fluminense e do esporte. Como é que vocês viram a torcida do Fluminense tão apaixonada assim pela camisa do esporte? Cara, olha, a torcida do Fluminense ela é apaixonada por tudo. Desde que anunciou a parceria, qualquer post que a gente fez, né, nas nossas redes sociais, torcedor, cadê a camisa do Flusão? Lança braba. Eu quero a minha mais bonita que essa. Às vezes a gente estava lançando uma chuteira, o torcedor ia lá e falava, cadê minha camisa tricolor? A 2 eu quero assim, a 3 eu quero... Então é normal pra gente, e a gente tenta lidar com isso da melhor forma. Nem sempre a gente vai... Nem sempre não, a gente nunca vai agradar todo mundo, não tem como ser unânime. Mas agora há pouco eu falei que o nosso processo ele é feito a 4 mãos. Então a opinião do clube é muito importante nisso. Então em algum momento das opções que eu falei que foram rejeitadas, provavelmente tinha uma opção que era grenar. Mas a gente, como fornecedor e o clube que está
bem alinhado com todo o histórico de camisas que já foram feitas, a gente tem que chegar num termômetro de qual caminho a gente vai seguir esse ano, porque a gente tem que pensar no que foi feito ano passado, no que vai fazer esse ano e no que vai fazer ano que vem. Então não dá para fazer camisa Grenal todo ano. Tem um detalhe nessa nova terceira camisa do Fluminense que me chama a atenção, que é o escudo ali, né, com as letras internas apenas, que eu não lembro de uma camisa do Fluminense com o escudo dessa forma, né? Geralmente é o escudo mesmo. Não sei se é uma coisa que vocês monitoraram na torcida, Rodrigo, ou se o próprio clube passou, ou se foi a própria Umbro, né, que, enfim, vendo aí trabalhos em outros clubes, identificou que seria uma inovação interessante. Sim, eu vou dar um mérito aí ao clube, porque isso foi um pedido do clube para essa camisa. A gente chegou a fazer algumas ideias diferentes, mas veio do clube essa demanda de usar, a gente chama de letras soltas, né, só a serigrafia ali. Óbvio, porque quem tem o maior histórico do torcedor é o próprio clube. Então, provavelmente, já estava monitorado isso internamente. E aí eu não estou criticando ou não, mas a Umbro, ela ouve muito o torcedor e o clube, né? Para a gente chegar no resultado final bom para todo mundo. E quando a gente vê que é algo que realmente faz sentido, a gente compra a ideia, e a camisa, eu acho que se não fosse com o escudo dessa forma, ela não teria a mesma beleza, a mesma harmonia. Então, esse ponto especificamente é mérito do clube. Rodrigo, uma curiosidade que eu vejo muitos torcedores falam, que normalmente as camisas 3, não só da Umbro, mas de outras fornecedoras, tem um template e muda os detalhes e muda as cores. Na Umbro até um pouco mais, dá pra você diferenciar muito uma camisa do Fluminense com a camisa do Grêmio, que lançou, por exemplo. Mas por que às vezes a gente percebe que as terceiros uniformes, de modo geral, é o mesmo template, o mesmo design, mas com cor diferente? Isso é uma questão de custo, uma questão de produção? Por que tem essa igualdade, esse padrão, às vezes, de uniforme? É muito por questão de produção, Marcelo. Porque, pensa, a gente tem 7 clubes aqui. A gente não tem como fazer 7 camisas 100% diferentes em todos os sentidos. Óbvio que a gente não vai pegar uma camisa e só mudar a cor, como você falou. Não é o perfil da marca. Mas para colocar em produção isso, e ainda mais fazendo um lançamento como a gente fez de vários clubes juntos, a gente tem que otimizar o processo fabril. Então a gente desenvolve um tecido, por exemplo. Para esse tecido ser justificado para produção, a gente tem que ter volume. Então, aí a gente coloca o mesmo tecido nas mesmas camisas, em várias camisas. Esse podcast está saindo do forno na sexta-feira, dia 18, que é o dia em que começam as vendas desse novo uniforme. E uma coisa que os torcedores se preocupam um pouco é que uniformes, e aí estou falando para de todos os clubes, independentemente da fabricante, o preço é um pouquinho salgado, né? Cara, o valor de uma camisa ele é baseado em N pontos. Desde o custo da produção em si, o custo de matéria-prima, royalty, porque tem que ser pago royalty para o clube para justificar o porquê de um fornecedor de material esportivo, aplicação de número, por exemplo, aplicação de patrocínio, e tudo isso tem que ser colocado num pote só. O barato ou caro ele é relativo, né? Porque até cada fornecedor pratica um preço, assim, eles variam um pouco, mas variam. Mas basicamente é isso, é muita tecnologia aplicada, é royalty, muitos detalhes. Você compra uma camisa de marca, às vezes você só está pagando pela marca. A camisa de futebol não, ela tem marca e tem muito detalhe. Cada recorte, cada tecido, as camisas do Fluminense esse ano tem um tecido furadinho nas costas. Isso é uma outra construção, porque a gente está falando da armadura, é uma camisa que não pode pecar por minimalismo, né? A gente tem que fazer o melhor possível, óbvio, com custo também que não seja inacessível. Rodrigo, um trauma recente do Fluminense com as 2 últimas fornecedoras foram um problema de distribuição. A torcida não conseguia comprar a camisa, não conseguia encontrar em loja e o clube não conseguia lucrar com elas. Quais cuidados a Umbro está tomando para isso? E a pergunta é, houve uma conversa com o Fluminense diretamente relacionada a essa questão? Olha, o cuidado que a gente tem, na verdade,
é algo que a gente já tem pré-estabelecido aqui, é que o canal de distribuição e venda da Umbro ele é muito bom. Então a gente conta já com bastantes parceiros aí, várias lojas que já estão estabelecidas no mercado, que a gente consegue escoar muito rápido. Então a gente produz e tem para quem entregar. E loja oficial, óbvio, entra muito nisso. As lojas do Fluminense compram tudo que a gente coloca aí na coleção. Então a cadeia ela tá bem redonda, digamos assim. Bom, é isso. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para participar aqui do 30 Minutos de Fluminense e tirar dúvidas que eram dúvidas nossas e tenho certeza que são dúvidas dos torcedores tricolores também. E aproveitando, torcedores, usem a hashtag 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense, para dizer o que você achou desse novo uniforme. O Rodrigo disse que vai procurar lá para ver o que vocês estão achando do uniforme. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazerzaço aqui falar com vocês. Mas é isso aí, a gente tá muito atento a tudo que o torcedor fala, comenta e sejam sinceros. Nossas redes sociais também aí, Umbro Brasil, estão abertas. Sei que o torcedor já tá lá falando normalmente, mas vamos lá. Abraço, pessoal. Valeu a oportunidade aí. Marcelo, você tocou aí num ponto importante na sua última pergunta ao Rodrigo, que é os cuidados para que essa parceria seja bem sucedida, porque o Fluminense está, no passado recente, com diversos problemas, né, com fornecedoras de material esportivo. Nessa década, a Umbro já é a quinta, se eu não estou errando a conta, não é? É a quarta, na verdade. A gente teve a Adidas, a Dryworld, a Under Armour e agora a Umbro. E esses problemas com o Fluminense, com fornecedores, começaram principalmente em 2015, quando rompeu com a Adidas. E foi um problema até meio bizarro, porque, vocês vão se lembrar, em 2012, a Adidas era fornecedora do Fluminense, o Fluminense foi campeão brasileiro. E a Adidas fechou com o Flamengo, pagando muito mais ao Flamengo do que ao Fluminense. O Fluminense recebia 9 milhões anuais na época e ela entrou no Flamengo pagando por etapas que levariam o Flamengo a lucrar quase 25 milhões. Então isso causou um óbvio descontentamento no Fluminense, só que o contrato não permitiu uma rescisão ali em 2012. O Fluminense até tentou renovar e gerou um problema, por exemplo, com a Nike. Esse eu explico depois. Mas de renovar 2012 por valores parecidos com o do Flamengo. Isso. Depois desse rolo com a Adidas veio, você já deu um spoiler aí, a Dryworld, que existiu ou não existiu, Bernardo? Ninguém sabe muito bem se aconteceu ou não aconteceu, se foi um delírio coletivo. Cara, existiu, né? Você tem um uniforme desse? Você conseguiu comprar? Olha, sinceramente eu não comprei não, mas existiu. Cara, a torcida do Fluminense às vezes vive umas ilusões coletivas assim, que eu não vou entrar nesse mérito para não alongar ainda mais o assunto aqui do podcast. Mas a Under Armour não foi uma ilusão coletiva dessa não, mas eu acho que é isso, não foram camisas que marcaram o torcedor. E talvez, em parte, assim, tem essa coisa do histórico meio enrolado e tal, de ter saído da Dryworld com a situação que saiu, entrou na Under Armour e a própria Under Armour quis se retirar do futebol. Mas eu acho que teve uma coisa ali meio assim, não houve uma conquista, não houve um time que fizesse uma grande campanha que marcasse a camisa, né, a fase Under Armour. E não houve tempo, né? Do jeito que o futebol brasileiro essas fornecedoras caíram mais rápido que os treinadores, pô. Olha aí, e a Under Armour, o contrato dela... Não, o contrato da Under Armour era curto. E não houve, assim, um desagrado por parte do Fluminense com a Under Armour. A questão é que foi uma decisão interna da empresa de se retirar do futebol sul-americano. Então a gente falou, a gente não vai rescindir um contrato por respeito ao clube, mas quando chegar o final em dezembro de 2019, a gente não pretende renovar. E aí o Fluminense entrou em contato com a Umbro e patrocinou a Umbro. O problema com a Under Armour foi que a operação dela no Brasil, apesar de teve falhas,
A operação dela no Brasil, houve uma grande procura, mas não tinha demanda suficiente para produzir as camisas, tanto que era muito comum você ver camisas da Under Armour esgotadas, de pouca reposição, muito diferente da Dry World, por exemplo, que você não encontrava em lugar nenhum para comprar. Bom, agora a gente tá falando aí sobre os uniformes e tal, mas o torcedor quer mesmo saber o que se faz quando se está vestindo o uniforme. Então aproveita essa deixa para chamar os nossos acréscimos, que é um momento de comprometimento máximo aqui nesse podcast. E eu vou aproveitar para dizer que acho que pela primeira vez desde que a gente começou, eu acertei os 2 palpites da semana, as vitórias sobre o Corinthians e sobre o Atlético Goianiense. Aliás, você também, né, Marcelo? Acho que semana passada a gente concordou pela primeira vez. Nós temos aqui no horizonte um jogo contra o Sport em Recife pelo Brasileirão, no domingo. E depois o jogo de volta contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Marcelo, faça as honras aí e dê seu palpite. João, eu apostei no podcast passado 6 pontos e o Fluminense foi lá, beliscou os 6. Ganhou do Corinthians e ganhou do Atlético Goianiense agora. Então, dobra a aposta. 6 pontos de novo. Ganha do Sport e ganha do Atlético Goianiense no jogo de volta e se classifica na Copa do Brasil. Caraca, tá ousado você, hein? Mas eu vou seguir nessa pegada porque, como o torcedor já tá ouvindo aí, sextou. Então eu vou postar em 6 pontos também. Acho que vai aprontar pro Sport e contra o Atlético Goianiense. Olha, até admito ali que talvez não vença o jogo de volta, mas eu vou apostar pelo menos na classificação. Eu acho que o empate será suficiente, né, para o Fluminense avançar para as oitavas de final. Então eu vou ficar numa vitória contra o Sport e na classificação ali com o Atlético. Pode ser empatando, talvez. E você, Bernardo? Você é da turma otimista, da turma pessimista? Eu não sou otimista, não. Eu tô preocupado, inclusive, já com o jogo contra o Curitiba no próximo fim de semana, porque o Fluminense tem uma grande tradição de ressuscitar ali clubes da zona de rebaixamento e tal. O Curitiba é perfeito para essa tradição. Mas, enfim, como isso é assunto para quem estiver aí palpitando no próximo podcast, eu falando aqui de Sport Atlético Goianiense, eu acho que vitória contra o Sport. E eu aposto no empate contra o Atlético Goianiense. Acho que um 0-0, uma classificação meio feia até talvez, com só um gol contra ali, né? Fazendo a números para a vaga, mas acho que vai ser assim. Boa. Então, pessoal, fim de papo por hoje. Muito obrigado pela sua paciência e atenção. Você sabe, use lá a hashtag 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense, para deixar seu palpite, sua dúvida, sua cornetada. A gente comenta aqui na semana que vem. Muito obrigado, Bernardo, por ter tirar um tempo seu tão escasso tempo dedicado à cobertura política para falar sobre um assunto muito mais importante que é o Fluminense. Com certeza. Mais importante do que tudo, né, cara? Deixa aí a sua arroba nas redes sociais pro pessoal te achar lá. Cara, o pessoal pode me achar aí no Twitter, no @bpmelo, B-E-P-E, Melo com 2 L's. E é isso aí, obrigado pelo convite. Foi muito legal aí passar meia hora e mais uns acréscimos conversando sobre o Fluminense. Valeu mesmo. Valeu, Bernardo, e valeu, Marcelo. Até semana que vem, camarada. Valeu, João. Obrigado, Bernardo, pela participação. Obrigado ao torcedor tricolor que segue nos acompanhando. Contamos com vocês para esse e para os próximos podcasts. Tamo junto. O 30 Minutos de Fluminense tem coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado e edição de Matheus Correia. E até semana que vem. Valeu, saudações tricolores. 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor.